menos 10 é quanto? Porque 10 menos 10. Ah, né, gente? Pessoal, olha só. O mais importante vocês estão fazendo é fazer aquela organização que eu pedi. E eu vejo alguns bem conscientes do que estão fazendo. Não é, às vezes, na primeira vez que a gente tenta, que a gente fica consciente do que a gente está fazendo. Às vezes demora 2, 3 exercícios para... não, agora eu estou entendendo. No começo o cara faz meio no susto, né? Sem entender direito, depois as coisas começam a se encaixar. O mais importante é isso. Vocês começaram no rumo certo. A maioria, quando deslizou, foi os deslizes clássicos ali, de distração do que está acontecendo. Eu peço que vocês deem uma paradinha. Eu sei que a maioria já estava na boca do gol. Para a gente corrigir juntos aqui. E eu vou passar um outro, que seria aquela situação onde termina água e gelo misturado. Né? Porque eu fiz um que terminou tudo em água, não foi? O de vocês, pelo que vocês estão percebendo, vai terminar tudo em gelo. E tem aquela última situação que é terminar gelo e água, né? Eu queria mostrar para vocês só como é que é aquela situação de gelo e água, que acaba ficando mais fácil. Mas olha só que legal. A galera se organizou, a maioria pelo menos que eu fui atender, se organizou. Então separou a água do gelo para ir pensando. Como eu sei que a temperatura problemática para essa substância é o zero, eu vou fazer o quimacete até zero. Teve uma questão da UDESC anos atrás aí que eles misturaram o chocolate sólido com chocolate líquido. É o mesmo princípio. Só que ele pegou o chocolate derretido com chocolate sólido, misturou os dois e perguntou a temperatura de equilíbrio térmico. A única coisa que vai mudar é que a temperatura problemática não é o zero, e tu não precisa saber que temperatura que aquele chocolate derrete. Ele falava, considerando que o chocolate, que a temperatura de fusão do chocolate era 20 graus, sabendo que o L de fusão do chocolate é tal, que o Czinho do chocolate sólido é tal, que o Czinho do chocolate líquido é tal. Ou seja, ele dava todas as informações. Por que o clássico é pedir para água? Porque a água, tu não precisa nem falar muita informação, né? Porque é obrigatório o aluno já saber que a temperatura de fusão da água é 0, de ebulição é 100, certo? Mas pode acontecer com outra substância. Mas a técnica não muda em nada. Então, quimacete até a temperatura de mudança de estado físico, que nesse caso é 0. Massa de gelo, Czinho do gelo. Cuidado em final menos inicial. Menos, é um perigo. Menos com menos é mais, 40 vezes 50, 2.000 calorias. Sempre legal tu fazer uma interpretação física para isso. O gelo deve receber 2.000 calorias para chegar a 0. Esse calor que ele recebe vem da água. 20 vezes 1, 0 menos 10. Menos 200 calorias. Interpretação física. A água deve perder 200 calorias para chegar a 0. Como toda caloria que a água perde vai para o gelo, quando esse perder 200 e esse receber 200, esse terá chegado a 0. Esse não. Passei o visto. Então, peraí, agora eu tenho gelo bem gelado com água 0. Essa água vai começar a congelar. Por isso que moleza. E a massa de água que eu tenho a congelar é 20. Eu nem sei se essa água vai congelar toda. Eu estou chutando quando eu boto 20 ali. Pode ser que ao botar 20 aqui, essa soma dê mais que 2.000. E aí eu teria que voltar atrás nessa massa. Olha que interessante. É o que vai acontecer no próximo. O próximo eu vou colocar uma massa aqui e vai estourar aqui o saldo da conta. Ó. Eu vou ter que tirar a massa e chamar de M. Somar tudo, igualar a 0. Nessa questão onde termina água e gelo misturado, a incógnita é a massa que mudou de estado físico. Olha que interessante, não é mais a temperatura. Até porque se terminou água e gelo só pode ser 0. Só pode ser 0 para ter água e gelo em equilíbrio, né? Certo? Interessante isso. Quanto mesmo? Por que menos? Para a água virar gelo eu tenho que retirar calor. Certo? É importante estar consciente disso. Menos 16 com 2 zeros, menos 1.600. Deixa eu ver se o gelo aguentou o tranco. Pera aí, deixa eu ver se o gelo conseguiu pagar as contas. 1.800 ele teve que pagar. Quanto que ele tinha, hein? Ah, fechou. Isso me faz garantir que este cálculo é verdadeiro, ocorreu. Isso também me faz perceber que o equilíbrio vai ser abaixo de 0. Quer dizer que o gelo não vai chegar a 0. Mas eu não perdi a conta, pô. Eu só vou ajustar. Dá 40, né, galera? Tudo bem? E no lugar do 0, menos com menos, pronto, ó, bem bonitinho. Aqui no gelo eu não mexo mais. Tu viu que quem não muda de estado físico ganha só um quimacete parcial, né? Beleza? Quem muda de estado físico que ganha quimacete, que moleza e até mais um quimacete. A água chegou a 0, a água virou
virou gelo. Último que macete, obrigado. Era a mesma massa sempre, não pode mudar agora do além. Isso aqui é um perigo, porque a gente estava pensando em água, então mudou. TF, que eu não sou adivinha, menos 0, já chegou a 0, já calculou até 0. Por que tu ia voltar para o menos 10? Não faz sentido. Pronto, galera. Depois que esse trabalhão, que é realmente chato, delicado, exige raciocínio, depois desse trabalhão todo, é só terminar com o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Quem está recebendo é o gelo, que é o frio. Vai receber 40 que multiplica TF menos 50. Quem é que está perdendo? Água. Perde 200, perde 1.600 para congelar e vai perder mais uma quantidade que vai ficar 10 TF, tudo bem? É mais 50. Mais 50. Me perdoa. Salvar a pátria, obrigado. É assim que se perde a questão na prova. Não façam isso. Eu faço isso, uma técnica didática, para ver se eu não está prestando atenção. Vocês sabem que o senhor não erra. Né? Nunca errei na vida. Ó, 40 TF, 40 vezes 50, 2.000, menos 1.800, mais 10 TF, igual a 0. Esse parênteses ali não era obrigatório, né? 40 TF com 10 TF, 50 TF. 2.000 menos 1.800, 200 passa para o outro lado, menos 200. Temperatura final, menos 200 dividido por 50. Temperatura final, menos 4 graus Celsius. Outra coisa bacana é que se tu atinge uma temperatura positiva, já que tu vinha raciocinando desde o começo e sabias que ia terminar tudo em gelo, tu já percebe, opa, errei um sinalzinho. E tu volta atrás para arrumar isso. Certo? Fiquei muito feliz, teve gente que se desempenhou eximiamente bem. Fazia tempo que eu não vi uma turma reagir tão bem a essa questãozinha. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Como o tempo é nosso inimigo, eu vou fazer o seguinte. Vou perguntar a vocês, que alteração será que eu poderia fazer nessa situação para acontecer aquele caso, o terceiro e último caso, terminar água e gelo? Que alteração será que eu poderia fazer nesse problema? Pode ser. Eu poderia tirar um pouco de gelo para dar uma diminuída nesse 2.000, né? Certo? Pode ser mexer na água também ou mexer nas temperaturas. Eu gostei da ideia do amigo, vai ficar prático para eu demonstrar o que eu queria. Vou tirar um pouco de gelo. Tirar aqui umas metade, 40 gramas de gelo só. Já que é 40 gramas de gelo, aqui eu coloco 40. 40 vezes 0,5 é 20. 20 vezes 50, 1.000. Claro, né? Metade da massa, metade da energia. Tudo bem? Isso não ia alterar o meu raciocínio, o primeiro. Porque ele continua, a água continua chegando a 0 primeiro, não é? Mas na hora que eu faço que moleza, olha a soma desses dois. 1.800, o gelo não dá conta do recado. Quando eu percebo que isso acontece, claro, né? Então eu jamais faria aquele último que macete nesse caso, não faz sentido. Na hora que eu me deparo com isso, esse visto aqui eu não vou fazer também, ó. Porque eu dei aquele visto ali quando eu percebi que esses dois eram superados por esse. Qual é o erro que eu estou cometendo então nesse momento? É supor que as 20 gramas de água vão toda ela congelar. Ou seja, na hora que eu vi que esses dois somados superou a energia que o gelo pode receber antes de chegar a 0, eu vou eliminar essa massa de 20 e vou colocar no lugar do 20 M. Assim a conta que eu vou terminar agora vai me fornecer quanto de água congelou no processo. Galera, cuidado, ó. Quando eu elimino o que macete, eu posso passar visto nessa também. Ou seja, já estou confirmando que o gelo vai chegar a 0. E aí eu termino com o princípio das trocas de calor normal. Deixa eu apagar aqui, ó. Olha como é que ficaria a finalização. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Quem é que está recebendo mesmo? Vai do quente para o frio, não é? Do quente para o frio. Quem recebe é o gelo. 1.000. Quanto é que a água perde? 200 para chegar a 0. E vai perder menos 80 M para congelar. Concorda comigo? Pronto, igual a 0. Aí fica mais fácil quando terminar com o gelo, tu vê, ó, porque tu não tem que fazer o último que macete,
fica mais gostosinha a conta. 800 passa para o outro lado, menos 800. Não acredito, cara, os astros se alinharam. Menos 800 dividido por menos 80, eu juro que foi sem querer. 10 gramas de água vai congelar. Eu pergunto então, qual é a condição final de equilíbrio? Quanto de água e quanto de gelo no equilíbrio? Tinha 40 gramas de gelo, como derreteu, como congelou 10 gramas de água, ficou com 50, parabéns. Tinha quantas gramas de água? 20, mas como 10 congelou, sobrou só? Vai sobrar 10 graminhas de água e 50 gramas de gelo, tudo a 0 grau. Outro erro comum é quando o aluno faz esse cálculo, ele acha o M, só que ele se perde e não sabe dizer que temperatura terminou, porque o cálculo não disse a temperatura. O cálculo está com a temperatura embutida lá, né? Tu confirmou aqui, ó, que ia dar 0 para os dois, ó. Tu confirmou que ia dar 0 e confirmou que ia dar 0, certo? Então tem que estar atento nesse último caso aí, certo? Esse aí é o desafio, óbvio, né? Porque eu já, como a matéria até já passou, eu vou colocar como 11º ponto da prova uma questãozinha dessa, lógico, não vou resistir. De 200 para 1800, se a gente dividir 1800 por 2, a gente por 2 dividir a massa também vai dar 2. Eu posso fazer isso? Isso, ó. Exato. É muito legal. O aluno que vai praticando essa questão, ele vai vendo que tem algum macetezinho ali que pode economizar tempo. Tem até livro que já mostra o raciocínio através do macete, que eu acho criminoso porque dá uma fórmula mágica do aluno resolver e não sabe o que está acontecendo. Então eu prefiro que o cara faça conscientemente. Mas com o tempo o cara vai vendo que tem uns macetezinhos, uma coisa que vai se repetindo. Quando o cara elimina um desses aqui, né, a gente já percebe que no final ele aparece de novo na conta, se não aparecer um sinal ruim. Então a gente vai aprendendo a ver onde é que a gente está errando, vai agilizando a nossa vida. É isso aí. Bom, então gastamos uma aulinha vendo essa questão que eu acho a mais delicada da calorimetria, que vai ser desafio na prova, né? Não vou obrigar que ninguém saiba essa questão, só estou te recomendando porque vai ser um diferencial enorme para o teu vestibular. E agora sim vamos voltar a falar um pouquinho de transmissão de calor, só que agora do ponto de vista matemático.